Ao confrontarmos a atual igreja cristã com as Sagradas Escrituras, com o Santo Evangelho de Jesus, sobe uma profunda tristeza ao nosso coração, sobe uma imensa dor. Pois somente uma conclusão é possível ter. Ela caminha a passos largos, de braços dados com o mundo, diretamente para o juízo de Deus. A palavra de Deus nos adverte inúmeras vezes sobre a apostasia, a idolatria, o aumento incrível do pecado, da imoralidade, da corrupção, da avareza e da busca desenfreada pelo poder humano dentro da própria igreja cristã nesses últimos dias, antes da volta do Senhor. Inúmeros e falsos dirigentes, líderes cristãos, quer sejam pastores, evangelistas, mestres, estão apresentando uma salvação fácil e uma graça divina sem valor, desprezando as exigências de Jesus quanto ao arrependimento, a separação da imoralidade e a fidelidade total e absoluta a Deus e seus padrões. Os falsos evangelhos voltados a interesses humanos, necessidades e alvos egoístas já gozam de imensa popularidade. Inúmeras igrejas já permitem quase tudo para terem muitos membros, dinheiro, sucesso e prestígio. O Evangelho da Cruz, com o desafio de sofrer por Cristo, de renunciar a todo pecado, de sacrificar-se pelo reino de Deus e de renunciar a si mesmo, já se tornou algo tremendamente raro. De acordo com a apostasia predita para estes últimos dias, a rebelião contra Deus e sua palavra assumiu proporções espantosas. Os falsos mestres estão comercializando o Evangelho, sendo peritos na avareza e em conseguir dinheiro dos cristãos, a fim de promover ainda mais seus ministérios e modos luxuosos de vida. Os cristãos devem saber que um dos métodos principais dos falsos ministros é usar palavras fingidas, é contar histórias impressionantes e mentirosas, a fim de motivar o povo de Deus a contribuir com dinheiro. Glorificam a si mesmos e promovem seu próprio ministério com esses relatos inventados. Inúmeros líderes movidos pela ambição de edificar seus próprios impérios, ou por amor ao dinheiro, ao poder ou à popularidade, estão pervertendo o Evangelho original segundo o Novo Testamento. Estão acrescentando ideias humanistas, filosofias, sabedorias, psicologia ou sociologia. Misturam suas doutrinas e práticas com coisas como os ensinos malignos da nova era, ou do ocultismo e espiritismo. Toleram também modos de vida imorais, contrários aos retos padrões de Deus. Satanás utiliza homens maus como seus agentes, transformando-os em falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Esses falsos líderes dão a impressão de realizarem grandes coisas na obra de Deus. Pregam mensagens evangélicas atraentes, aparentam ser pessoas santas, mas na realidade rejeitam a piedade e negam a sua eficácia. Eles se disfarçam em apóstolos de Cristo e ministros da justiça, e assim imitam os verdadeiros ministros de Cristo. Parecem amorosos, sinceros e falam em perdão, paz, felicidade, mas vivem sob a influência de Satanás, e o evangelho deles é segundo o raciocínio humano e não uma verdadeira interpretação dada pelo Espírito Santo, da revelação de Deus, como temos nas Sagradas Escrituras. São falsos mestres que estão ensinando outro evangelho, estando, portanto, como nos ensina Gálatas 1, versículos 8 e 9, sob maldição divina. Gálatas 1, versículos 8 e 9, é Paulo falando. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu,
vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. E esses falsos mestres não podem, em hipótese alguma, serem considerados servos de Cristo. É o que nós aprendemos em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Novamente é Paulo falando. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. É necessário viver, falar, ensinar e pregar para agradar a Deus e não aos homens. É para a glória de Deus e não do homem, como lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E todos os demais líderes, sem exceção, devem ser julgados também em conformidade com sua atitude e fidelidade ao genuíno Evangelho de Jesus, a verdadeira mensagem da cruz, passando pelo crivo da palavra de Deus e do que ensinou Jesus e o Novo Testamento. Um cristão não deve se deixar levar pela oratória, pelo carisma, pelo preparo, pelos milagres, pelas altas estatísticas ou mensagem popular. E o ministério feminino? O que tem ocorrido com a mulher cristã? Onde ela tem se colocado? Pois hoje nós encontramos pastoras, bispas, apóstolas em um número imenso de ministérios ditos cristãos. Porém, não há nenhum respaldo bíblico para tal título ou função, quer seja no Antigo ou no Novo Testamento. Trata-se, na realidade, de uma tremenda heresia. É a igreja cristã se moldando à sociedade e não à palavra de Deus. E a mulher cristã, ao querer ser e exercer uma função que não é dela, mas do homem, tem perdido poderosamente a sua delicadeza, a sua feminilidade, a função fundamental pela qual ela foi gerada pelo Altíssimo Deus, ou seja, a ajudadora e adjutora, conforme nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Ela está deixando de ser a mulher sábia de Provérbios 14, 1, onde nós lemos que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Ela está perdendo a sua sensibilidade, a sua sensatez, o seu equilíbrio. Todas as vezes em que se vai contra a palavra de Deus, só se tem a perder e muito. Líderes cristãos, líderes ministeriais, o que vocês estão fazendo com as mulheres cristãs? Realmente muitos cristãos professos estão aceitando inúmeras novas revelações, mesmo que elas entrem em conflito com a palavra revelada de Deus, o que leva à oposição à verdade bíblica dentro da própria igreja. Homens pregando e ensinando um evangelho misto, que já ocupam posições estratégicas nas denominações e escolas teológicas, e assim enganam e desviam a muitos da verdadeira mensagem da cruz, da verdadeira fé que salva e do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como lemos na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Grande parte do atual cristianismo mundial já está em apostasia e em incrível idolatria. A palavra de Deus, o poder do Espírito Santo e a verdadeira adoração foram deixadas de lado e tidas como insuficientes, e em seus lugares inúmeros e poderosos ministérios colocaram louvores e cânticos
que não são nem bíblicos e muito menos espirituais. No lugar do poder do Espírito Santo, colocaram o poder e a força do homem. E no lugar da palavra de Deus, colocaram os ismos humanos, ou seja, psicologia, sociologia, filosofias, metodologia científica, etc. Trocaram o santo, o puro, o sagrado, o perfeito, pelo impuro, pelo vil, pelo imperfeito e temporário. Deus e a sua palavra são mais do que suficiente. Ele não precisa de ajuda alguma do homem. E as Sagradas Escrituras me ensinam que toda vez que o homem tentou ajudar a Deus, ele se deu mal, perdeu o rumo certo, perdeu a verdadeira visão e saiu fora do caminho traçado por Deus. Veja, por exemplo, o caso de Abraão, em Gênesis capítulo 16, versículo 2. Hoje nós constatamos em todo o mundo mega impérios, mega ministérios de mega evangelistas que dizem ser cristãos. Vimos adultérios, prostituição, lavagem de dinheiro, assassinatos, corrupção e toda sorte de podridão dentro da igreja. A influência de demônios e de espíritos malignos tem aumentado imensamente na igreja dita cristã, como lemos na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Novo Testamento adverte a todos os cristãos contra toda e qualquer tipo de idolatria. Por trás de toda e qualquer idolatria há demônios, e é o seu poder que age por trás de cada uma delas. Satanás, como Deus desse século, como está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, exerce vasto poder nessa presente era iníqua. Ele tem poder para produzir falsos milagres, sinais e prodígios de mentira, e de dar benefícios físicos e materiais às pessoas e, portanto, prosperidade material. O Novo Testamento, ao declarar que a cobiça é uma forma de idolatria, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, está revelando exatamente isto. É o poder de Satanás que age em uma pessoa insatisfeita com aquilo que tem e que sempre cobiça mais, pois ela não hesitará em obedecer à vontade de Satanás para que ele consiga para ele aquilo que ele deseja e cobiça. E embora essas pessoas não adorem a ídolos de madeira ou de pedra, elas estão adorando os demônios que estão por trás da cobiça e dos maus desejos, e portanto são idólatras. Por isso também Jesus disse em Mateus 6, 24, não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. E Paulo, em concordância com isso, afirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. O principal pecado dos israelitas no Antigo Testamento contra o Senhor foi o da idolatria. E agora se dá o mesmo referente à igreja. E diante do exposto, e mesmo reconhecendo que estamos somente vendo ou conhecendo uma parcela muito pequena do que ocorre nos bastidores da grande maioria dos ministérios ditos cristãos hoje, eu disse a maioria e não todos, porque ainda existem cristãos comprometidos com o verdadeiro evangelho de Jesus, mesmo sendo muito poucos. Diante, portanto, da atual realidade do cristianismo, hoje só há uma conclusão a se chegar. O Senhor está em processo contra a sua igreja. O Senhor está em processo contra a sua igreja. E a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, onde lemos: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos,
amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, que são os apetites carnais exagerados e insaciáveis, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, me revela que a execução da sua justa sentença já começou. Aqueles que não querem pastores ou pregadores fiéis à verdade bíblica e compromissados com a mensagem da cruz, o Senhor os está concedendo doutores conforme as cobiças de seus corações, pastores, pregadores que apresentam um evangelho menos exigente, que não falam de arrependimento, separação do pecado, de santidade, pastores com artes de oratória, capazes de divertir o povo e que lhes dê garantia que é possível ser cristão e viver segundo a carne. Pregadores que lhes dê um Deus que viva em função deles e satisfaça plenamente os seus desejos carnais. E o que é mais terrível ainda é que esses mesmos pastores, esses mesmos pregadores escolhidos por esses cristãos, entre aspas, são o instrumento de Deus para executar o seu juízo sobre eles. Eles recebem o que o seu coração perverso quer agora e em seguida vão para o inferno. E em Romanos, capítulo 11, versículo 22, onde nós lemos: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade. De outra maneira também tu serás cortado. Nós encontramos uma séria advertência a todos os cristãos, a todas as igrejas, ministérios ou denominações. Deus rejeitará ou cortará qualquer cristão, ministério ou igreja que não permanecem na sua bondade, na fé apostólica original e nos padrões de santidade e justiça do Novo Testamento. Se Deus não poupou Israel, Ele também não poupará qualquer igreja ou ministério cristão se rejeitarem os seus caminhos e se conformarem com este mundo, fazendo e vivendo exatamente como já disse no início desta pregação. Todas as igrejas cristãs devem temer, tendo em mente tanto a bondade como a severidade de Deus, e tudo fazendo para estarem sempre vivendo dentro dos genuínos ensinos de Jesus e dos escritores do Novo Testamento. Nenhum cristão, igreja ou ministério pode presumir que nunca sofrerá juízo divino. Portanto, aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. É uma advertência para todos nós. E na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 10. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Nós encontramos a afirmação categórica que todos nós devemos comparecer ao tribunal de Cristo. Ninguém escapará. Todos terão que prestar contas do que falaram, do que fizeram, mas também do que não falaram e do que não fizeram, ou seja, da omissão. E o seu juízo pode não ser o de galardão, mas de condenação. E a carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, acrescenta: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, a prestação de contas é individual. E ainda, quando cada um chegar diante do Senhor em seu tribunal, a sentença já está decretada. Não cabe recursos e é, portanto, irrevogável. E a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, nos diz o seguinte: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todas as coisas, de todos,
estão descobertas, estão claras e nada passará despercebido diante dos olhos daquele que tudo vê e conhece. E Hebreus, capítulo 10, versículos 30 e 31, nos alerta, dizendo o seguinte: porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O dia da vingança do Senhor se aproxima. Você está pronto para enfrentá-la? O dia da vingança do Senhor se aproxima. Você está pronto para enfrentá-la?